A nossa convidada de hoje é a psicóloga Silene Ferrarese. Silene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Silene, a gente vive um momento que as pessoas vêm criando aí um certo medo, um certo preconceito em relação à Covid. Sejam especulações de pessoas que tiveram, acabam cortando o contato, seja mesmo por telefone, ou até mesmo por desconhecer as formas de contágio da doença. Isso é algo preocupante para quem está com a doença? Pode acabar até afetando um pouco mais esse psicológico? Sim, João, com certeza. Primeiramente, a gente precisa lembrar, é importante a gente pontuar, que não tem nada novo acontecendo. O preconceito, ele já está implicado na nossa vida culturalmente. Então, a gente já tinha outras formas de preconceito e o que aconteceu hoje foi só o afloramento de uma condição que já é humana. Então, a gente vê preconceitos com idosos, com algumas denominações aí, raciais, né? A gente vê alguns grupos asiáticos sofrendo preconceito, com profissionais de saúde, com pessoas que estão infectados pelo vírus e até mesmo aqueles que já se curaram. E, obviamente, que esse preconceito vai implicar num peso ainda maior sobre aquilo que já é difícil para a pessoa já vai ter todos os sintomas, um afastamento social, ela vai ter toda uma estigmatização, dores físicas, enfim, e muitas vezes uma exacerbação da ansiedade que às vezes já estava presente, de sintomas depressivos que já estavam presentes e pode gerar, inclusive, algo no sentido de um estresse pós-traumático. Então, é bastante complicado esse lugar de preconceito e que a gente vê claramente a intolerância das pessoas em relação a quem está ou está trabalhando diretamente com os casos de Covid. Silene, a pessoa que ela sente que ela está tendo preconceito, como que ela deve agir, como que ela deve melhorar a tua autoestima para uma coisa não agravar por um outro lado? Olha, primeiramente, a gente precisa entender que nós somos todos iguais, dessa forma, todos nós estamos sujeitos a contrair esse vírus. Não é uma coisa que, na maioria das vezes, a pessoa ela desenvolve por falta de precaução. A maioria das pessoas está se prevenindo, está tomando as medidas necessárias, mas é uma coisa que simplesmente acontece, né? Vamos pensar que de várias formas o diferente sempre assusta, né? Então, a gente vai precisar trabalhar no sentido, primeiro, de entender que a maioria das pessoas que são infectadas conseguem ser curadas. Que isso passa, que na verdade tudo passa. Então, ela deve fazer a parte dela no sentido de se prevenir e entender, sobretudo, que as pessoas discriminam aqueles que acreditam que são diferentes e projetam os seus medos, que geralmente todos nós sabemos que nós podemos ter, mas até por uma questão de ego, a gente pensa assim, não, isso não vai acontecer comigo, isso é uma fantasia gigante, porque todos nós estamos sujeitos a contrair a doença nesse momento. E por isso não podemos esconder sintomas e sim que apresentar algum sintoma, procurar ajuda de um profissional, né? Inclusive, o preconceito, a gente tem visto em alguns casos ocorrer, que vai ter essa outra implicação. Fazer com que as pessoas escondam os seus sintomas, não divulguem, por exemplo, no trabalho, até mesmo em alguns casos nas rodas de amigos, justamente para não sofrerem um preconceito. Então, está na hora do ser humano aplicar o seu lado solidário. A gente vai precisar trocar o preconceito, a discriminação, pela solidariedade. É a hora da gente estar passando por uma peneira quais são os nossos valores e a gente tentar melhorar no sentido de formarmos realmente aquilo que nós somos, que é sermos uma humanidade compartilhada.
nessa humanidade compartilhada, é importante as pessoas tomarem cuidado com outra coisa. Fulano está doente, fulano, sem saber se a pessoa está ou não está, isso acaba gerando também um grande transtorno, né? Isso é do ser humano? Então, isso você chama, né, de fofoca. Não existe fofoca boa, fofoca é sempre ruim, né? Primeiro, o preconceito já é algo não pensado, não racionalizado, né? Então, a gente fala de alguma coisa sem ter experiência, nós temos um julgamento pré-consciência. E aí, mesmo que a pessoa esteja com a doença, eu acho que é um mínimo de humano a gente não levar isso para diante, né? O que é que você ganha passando essa informação de boca em boca, de WhatsApp em WhatsApp e de fofoca em fofoca? Isso é muito negligente para aquela pessoa. Eu acredito que ninguém gostaria de ser vítima de um falatório como esse, estando ou não estando com a doença. Como mudar essa situação? Antes de disseminar, você está precisando de alguma coisa? Levar o lado da solidariedade, do apoio nesse momento? Olha, João, eu acho que todos nós estamos vivendo, presentes num momento bastante delicado do nosso mundo, né? Muitas coisas estão vindo à tona, muitas coisas precisam ser repensadas, o nosso modo de viver na sociedade, o nosso modo de viver como pessoa precisa ser modificado. Então, vamos entender que todos nós somos parte de uma trama. Tudo na vida é uma trama, né? Assim como o tecido é uma trama de fios, a madeira é uma trama de fibras, nós, enquanto seres humanos, somos fios que perpassamos o tempo todo pela vida dos outros e igualmente somos perpassados. Então, nessa lógica de inter-relação, o básico é: não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Principalmente diante de uma situação como essa, que a qualquer momento a gente pode manifestar o sintoma. Então é a hora da gente perguntar no que aquele comportamento está sendo útil para a sociedade na qual eu convivo. Eu gostaria de ser aquela pessoa discriminada por mim? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer desse mundo um mundo melhor, para que, afinal de contas, todo esse sofrimento ao qual todos nós estamos sendo expostos não seja em vão, que a gente não esteja sofrendo toda essa privação, todo esse isolamento, todo esse cerceamento da nossa liberdade, não seja uma coisa perdida, não seja à toa. Isso mostra o medo? Com certeza. Geralmente o preconceito é um medo meu que eu projeto no outro. E medo do quê, no caso dessa doença? Medo do desconhecido, porque esse vírus é novo, a gente não sabe quais são os desdobramentos, a gente não sabe se nós vamos ficar sequelados ou não, nós não sabemos nada, né? Medo daquilo que eu desconheço, medo daquilo que eu não controlo. São medos naturais do ser humano. Então, é a hora de nós entendermos qual é a mensagem de toda essa problemática para a gente conseguir decifrar quais oportunidades de crescimento estão nessa situação, qual mensagem a vida quer nos trazer, para quê? Para a gente sair disso como ser humano melhor. Silene, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Silene Ferraresi.